tempo em que o que a gente tem aqui essa manhã, discípulos totalmente comprometidos com o Espírito de Deus, sonhando para Deus, cantando canções para Deus, com o Espírito entre nós, isso não existia, o reino não havia sido estabelecido na terra. Como judeus, as pessoas eram criadas, elas aprendiam desde criança sobre o reino de Deus, que havia muitas profecias sobre o reino de Deus, e todo mundo ficava animado, porque seria algo muito precioso, seria algo muito fantástico, e todo mundo tinha vários planos, e todo mundo estava nessa expectativa. Aqui nesse momento a gente vê um homem chamado Nicodemos, que vai para Jesus à noite, e fala para Jesus: Mestre, Jesus, a gente aqui do Sinédrio, os líderes dos judeus, a gente sabe que você é de Deus, porque seria impossível, não dá para fazer sinais milagrosos se Deus não estiver com ele. Jesus fala: obrigado por me chamar de mestre. Não. Jesus fala exatamente, Jesus vai direto ao ponto com esse cara aqui. Digo-lhe a verdade, presta atenção. Como diria em Minas, vai que. Presta atenção. Não é possível ver o reino de Deus se você não nascer de novo. E Nicodemos, como mestre dos judeus, peraí, o que está falando? É impossível nascer de novo, não dá para alguém entrar no ventre da mãe e nascer de novo. Ele fala assim: presta atenção de novo, diga-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Que nasce da carne é carne, que nasce do Espírito é Espírito. Você não devia se surpreender pelo fato de eu ter dito: é necessário que você nasça de novo. E Jesus está simplesmente explicando para esse cara a coisa mais importante de todas: como entrar no reino de Deus. É necessário nascer da água e do Espírito. E hoje é muito incrível, foi muito incrível, a gente já cantou para ela, mas é muito legal que a Lilian vai entrar no reino de Deus hoje, amém? Mas é muito legal também que no versículo 8, vamos lá no versículo 8, no versículo 8, ele fala assim: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde ele vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos no Espírito. O Caio fez uma pregação no sábado ontem super legal, falou sobre o vento, sobre vela, que a gente tem que ir contra o vento muitas vezes para ter uma fé verdadeira. E eu estava pensando sobre vento esses dias. Algumas pessoas não sabem, mas antes de fazer o curso de engenharia civil, eu fazia graduação em meteorologia também, lá no IAG. E lá a gente via sobre vento, lógico, é intuitivo ver sobre vento e meteorologia, importante. Vento é uma massa de ar, é um fluxo de ar na atmosfera, sai de um lugar e para outro lugar. O que é interessante do vento é que não dá para controlar ele, é impossível. O vento é um fluido, o ar é um fluido. Na engenharia civil a gente estuda a mecânica dos fluidos, mas já é difícil prever o que vai acontecer, mas é contido dentro dos tubos. Você vê o que vai acontecer dentro dos tubos, com a água ou qualquer líquido que esteja ali dentro. Vento é algo que está na atmosfera, não existe um tubo, qualquer coisa é interferência. Vento, você não sabe de onde ele vem e você não sabe para onde ele vai. Mas por que Jesus está falando de vento ou de vento que vai para esse cara que ele está falando sobre o reino de Deus? Jesus está explicando um conceito muito importante aqui. Todos os nascidos do Espírito não estão no controle das suas vidas, porque colocaram Deus no controle das suas vidas. Como discípulos, irmãos, como discípulas, irmãs, como povo do reino de Deus, a gente tem que entender que a gente não está no controle das nossas vidas. E isso gera, em mim pelo menos, peraí, eu não estou no controle. E isso exige algo da gente chamado confiança, confiar em Deus. E foi legal, sexta-feira eu perguntei para o João Carlos estava em casa, o Ramon estava em casa, a gente estava arrumando um monte de coisa do retiro. Eu falei: Ramon, qual foi uma situação em que você teve que confiar em alguém? E daí o João escutou a pergunta, ele respondeu primeiro: teve uma vez que eu estava dirigindo e eu não estava confiando no que eu estava fazendo ali mesmo. A minha mãe estava do meu lado, mas eu tenho medo quando eu estou dirigindo. E o Ramon falou assim: teve uma vez que eu e o Vini, a gente estava na física, a gente estava descendo até a pole e só tinha uma bicicleta, não tinha uma bicicleta. O que eu fiz? Eu subi no guidão da bicicleta dele e a gente desceu a ladeira até a pole. Isso exige confiança, eu não faria isso. E não tinha freio, é um detalhe, né? Isso exige confiança. Confiar em alguém é difícil. Dar o seu coração, entregar a sua vida para alguém
é mais difícil. A definição de confiança, se você olhar no dicionário, significa certeza de que algo não falhará. Você tem a certeza que aquilo não vai falhar. Uma competência, uma lealdade, você põe sua fé naquilo. Você tem segurança, você tem firmeza. Quando eu penso em confiança, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem uma brincadeira chamada crossfall. Alguém está atrás, você faz assim, pá, e alguém, teoricamente, segura. Você tem que confiar naquela pessoa. Isso exige confiança também. E quando a gente pensa em confiança, e quando eu penso em confiança, uma pessoa na Bíblia me inspira muito a entender isso, porque a gente entendeu aqui, Jesus está falando para esse cara sobre nascer do Espírito, exige confiar em Deus, porque você não vai estar no controle da sua vida. Como discípulos que nascemos do Espírito, a gente não está no controle da nossa vida. Então vamos ver um exemplo na Bíblia de alguém que tinha muita confiança em Deus e as convicções que essa confiança gerou no coração dele, amém? Vamos em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Vamos ver a confiança que Paulo tinha em Deus. E exorta os irmãos a terem também. Versículo 7 fala assim: mas que para mim era lucro para ser considerado como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, porque perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de alcançar o prêmio, o chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Essa passagem é uma das minhas passagens favoritas, porque ele fala de 3 coisas muito importantes, e são 3 convicções que nós que entregamos nossa vida para Cristo, nós que nascemos do Espírito, temos que ter no nosso coração, amém? Primeiro ponto que ele fala, o nome do primeiro ponto é uma fé verdadeira. E ele fala do versículo 7 até o versículo 11 sobre essa fé verdadeira. Fé verdadeira, quando eu falo fé verdadeira, o que vem na sua cabeça? Se existe talvez uma fé verdadeira, talvez exista uma fé que não é verdadeira. Uma fé que você pensa que é fé, mas não é fé. Pode ser esperança, pode ser outra coisa, mas não é fé de verdade. A palavra de Deus, em Gálatas, capítulo 3, 26, fala que nós somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Quando você está estudando a Bíblia, e você vê na palavra de Deus, as palavras de Deus ali, e você coloca o seu coração ali, você está tendo fé na palavra de Deus. Você deixa de conversar com as pessoas com quem você conversava, você deixa de conviver com as pessoas com quem você convivia, você vai em contra, às vezes até com seus amigos, seus familiares, porque você tem fé na palavra de Deus. Mas, irmãos, é interessante que muitas vezes, quando a fé é provada de verdade, a gente não tem fé. Muitas vezes, quando é necessário você ter a fé verdadeira, você tropeça. Paulo me inspira muito, porque esse cara, ele foi apedrejado, esse cara ele foi perseguido, esse cara foi batido, esse cara ele foi considerado morto, mas depois ele saiu, e ele continuou, porque ele tinha uma fé verdadeira na palavra de Deus. Vamos ver uma passagem que fala sobre o que é ter uma fé que não é tão verdadeira assim. Vamos lá em Atos. Atos capítulo 12. Bom. Em Atos capítulo 12, versículo 1. É muito interessante essa passagem aqui, até curioso. Fala assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu, alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere
entregando-o para ser guardado por 4 escoltas, de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público, depois da Páscoa. Olha isso, Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente por ele. A igreja estava orando intensamente. Deus, por favor, tira Pedro da prisão. Pedro é libertado da prisão, apareceu um anjo lá, tira ele da prisão. No versículo 11 fala assim: então Pedro caiu em si e disse: agora eu sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também conhecido como Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu na porta do alpendre. Uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta, Pedro está à porta. Eles, porém, disseram: você está fora de si, você está falando. Insistiram, e ela insistia em afirmar que era Pedro. Disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Eu acho muito interessante essa escritura aqui, porque fala que, primeiro, Pedro foi preso, e a igreja se reuniu especificamente para orar por ele, e estava orando intensamente por ele. E quando aconteceu, eles não acreditaram. Quando aconteceu, você fala: você está fora de si, o que você está falando? Qual que é o ponto, irmãos? Muitas vezes, você pode estar orando intensamente a Deus, como a igreja estava fazendo aqui. Fala com essa palavra, com esse advérbio aqui. Intensamente. Qual que é o ponto? Muitas vezes, você pode estar fazendo coisas para Deus de forma intensa, inclusive. Você se cansa às vezes. Mas não é de verdade. Você não tem a fé de verdade. Fé, irmãos, como a gente sabe, Hebreus 11, é a certeza daquilo que a gente não vê. Fé, irmãos, é o que você teve ao confiar na Bíblia para você se tornar um discípulo. Fé é o que você teve ao confiar na palavra de Deus para ir contra pessoas que você amava muito, para defender suas convicções na palavra de Deus. Fé é a certeza e o se apoiar de verdade na palavra de Deus. Se você não tem uma fé verdadeira, é impossível você confiar em Deus, nas palavras de Deus. Se você não tem uma fé verdadeira, é impossível você apoiar na soberania de Deus. Se você não tem uma fé verdadeira, é impossível você se apoiar que Deus tem os planos perfeitos para você. Se você não tem uma fé verdadeira, irmãos, não dá para permanecer como um discípulo. Não dá para ajudar mais pessoas. E para mim, quando eu penso em ter fé verdadeira, muitas vezes eu acho que eu já tive uma fé verdadeira, e muitas vezes eu acho que eu já não tive uma fé verdadeira. E recentemente aconteceu um episódio que eu acho que eu não tive uma fé verdadeira, que eu trabalhava para Deus e orava: Deus, desde abril do começo do ano, a gente queria ter um novo espaço para a gente fazer os cultos da região e separarmos em regiões. E eu falava: Deus, ajuda a gente a achar outro lugar, Deus, ajuda a gente. E eu orava todos os dias por isso. Mas a gente não estava encontrando. E demorou até setembro agora para a gente achar. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 5 meses. Porque não estava tendo uma fé verdadeira. Mas Deus, em sua misericórdia, assim como Ele libertou Pedro também, embora a igreja não tinha tido uma fé verdadeira, Ele atendeu as minhas respostas. Ele, na frente da minha casa, literalmente, você sabe disso, na frente da minha casa, tem um lugar que a gente pode hoje fazer os cultos para Deus. Mas qual que é o ponto? Se eu tivesse tido uma fé verdadeira, seria muito mais proveitoso desde abril. A gente está podendo ajudando mais pessoalmente pessoas que moram naquela região. Quem sabe pessoas já teriam sido discípulas de verdade por causa da minha falta de fé. Isso talvez não tinha acontecido. Mas qual que é o ponto? Eu vou ficar desanimado com isso? Não. Eu vou entender o que é verdade, verdadeiramente a fé que Cristo quer que a gente tenha. E quero inspirar vocês, irmãos, a ter uma fé de confiar na palavra de Deus. A fé que a Lilian está tendo hoje. De colocar o coração na palavra de Deus e confiar. Esse é o plano de salvação. Esse é o Deus que eu sirvo. E é por isso que eu estou fazendo as coisas que eu estou fazendo. A fé que você teve quando você estudou a Bíblia. Porque fé verdadeira só é demandada de você quando a coisa aperta. E vocês sabem disso. Quando as coisas estão simples, quando está todo mundo aqui no convívio, tá, nossa, que legal. Mas quando a coisa aperta, você tem que confiar na palavra de Deus. E definitivamente é algo que todos nós precisamos melhorar. Confiar na palavra de Deus. Se Deus fala que você pode mudar isso no seu coração, você pode mudar isso no seu coração.
Se a palavra de Deus fala que não há nenhuma tentação que você não pode passar, que você pode vencer com Deus, não há nenhuma tentação que você não pode passar, que você pode vencer com Deus. Se a palavra de Deus diz que você pode ser frutífero, a palavra de Deus diz, você tem que ter fé na palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. E outra coisa, lá em Filipenses, voltando lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 12, Paulo continua. Ele fala assim, versículo 10: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aqui Paulo, ele fala que ele quer conhecer a Cristo, ele está pensando nesse dia, ele quer conhecer a Jesus Cristo, ele está pensando nos céus, ele está pensando em estar um dia com Deus. O que vocês têm pensado, irmãos? Você tem pensado para começar? Ou você pega o seu celular e fica assim no feed do Facebook? Ou você pega o seu celular e fica assim no WhatsApp, vendo conversas alheias? Ou você pega o seu celular e fica no Twitter? Ou você pega o seu celular e fica vendo qualquer outra coisa que não interessa? Satanás é muito esperto, irmãos. Satanás é genial, na verdade. Tanta coisa que é na cidade para entreter você, tirar sua mente do que importa de verdade. O que importa de verdade é estar um dia com Deus. E entendendo isso, está ajudando mais pessoas a estarem um dia com Deus. Eu, pessoalmente, no ano passado, eu percebi que eu estava fazendo muito isso. O que eu estou vendo esse vídeo? Eu nem conheço essa pessoa direito, que me ensinou 3 anos atrás. O que eu estou fazendo? Eu podia estar compartilhando minha fé, eu podia inclusive estar descansando para poder ter mais força. Eu podia fazer qualquer coisa. Eu desinstalei o Facebook no meu celular, eu tenho o Messenger no meu celular agora, porque estava tirando o meu tempo. Irmãos, eu queria exortar vocês a pensar mais no reino de Deus. E exortar vocês a tirar sua mente de coisas que talvez estejam te distraindo. E qualquer coisa pode estar te distraindo. Pode ser inclusive o seu trabalho. Pode ser a sua faculdade. Pode ser o seu relacionamento com alguém. Várias coisas, pessoal. Pode ser entretenimento, pode ser videogame, pode ser qualquer coisa. Pode ser futebol, pode ser time, pode ser qualquer coisa. Irmãos, pensemos no que importa de verdade, que é estar um dia com Deus. Amém? Amém. E esse é o nosso segundo ponto. Um alvo de verdade. Amém? Vamos continuar aqui no versículo 12. Fala assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não pense que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa eu faço. Ele deixa bem claro, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele afirma 2 coisas muito importantes aqui. Qual que é o segredo para continuar animado com Deus? Qual que é o segredo para continuar avançando no reino de Deus? Qual que é o segredo de tudo isso? Uma coisa eu faço: eu esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para o alvo que interessa, que é o chamado celestial, para viver para sempre com Cristo Jesus. Tem 2 coisas que eu queria comentar com vocês aqui nesse último ponto, avançando no chamado celestial. Se a gente entende, pessoal, que a gente é realmente nascido dos Espíritos, como discípulos nós somos, você tem uma convicção: o que ficou para trás, ficou para trás. O que você era antes, você pode fazer não mais de você hoje. Se você não tem sido uma pessoa com muita fé nesse ano, amém. Identifique esse pecado no seu coração. Seja aberto com ele no seu coração, com os irmãos. Arrependa-se desse pecado, mas olha para frente. Olha para frente para o chamado celestial. Não significa que você, eu pequei, eu vou ser impuro, eu fui impuro, eu não vou falar para ninguém. Não. Temos que caminhar na luz de Deus para permanecer no chamado celestial. Mas qual que é o ponto? Muitas vezes as pessoas pensam assim: quando chegar no céu, eu falo, Jesus, por favor, me perdoa daquela vez que eu falei assim com aquela irmã, me perdoa daquela vez que eu falei assim com aquele irmão, me perdoa das vezes que eu olhei para aquela menina quando ela estava passando. Deus vai falar: o que você está falando? Eu não lembro de nada disso. Não porque Jesus tem uma memória ruim, mas porque Ele escolhe esquecer os seus pecados, se você permanece na luz. Amém. Se Jesus escolhe esquecer os seus pecados,
Por que você fica matutando todo dia, e martelando, e tendo esses pecados do seu passado, te desencorajando todo dia? Pensar muito em vitória, em fracassos do passado, irmãos, pode tirar sua fé e pode te impedir de fazer coisas para Deus no futuro. Paulo fala aqui: esquece das coisas que estão para trás, esquece isso, já foi. Trata dessas coisas, mas esquece dessas coisas e olha para o que tem para frente. Irmãos, a gente tem que olhar para o que está para frente. Para a gente olhar para o que está para frente, é importante uma coisa que Valdemar comentou com a gente, eu não lembro que irmã que comentou, sobre o alvo, termos alvos, estarmos focados, estarmos disciplinados. E o Valdemar mencionou uma escritura muito interessante. Vamos lá em Provérbios, capítulo 16. Vamos lá, Valdemar. Provérbios, capítulo 16. Como que a gente pode olhar para frente? Porque a gente tem sonhos para Deus, a gente quer fazer coisas para Deus, a gente está aqui para a gente se inspirar, para ajudar mais pessoas. A gente tem que ter sonhos para Deus. O que a gente tem que fazer agora? Versículo 3 fala assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz. Não é alguma coisinha que você faz, ou quando você compartilha sua fé, ou quando você... Tudo o que você faz, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagrar literalmente significa dedicar, entregar. Faça tudo o que você faz para Deus, e os seus planos vão ser bem-sucedidos. Vocês querem que seus planos sejam bem-sucedidos? Amém. Vocês realmente querem que seus planos sejam bem-sucedidos? Sim. Mas eu pergunto para vocês: vocês têm planos? Sim. Muitas vezes não tem planos, as pessoas. É bom que algumas pessoas tenham planos, né? Mas muitas vezes as pessoas não sabem o que elas querem. As pessoas não têm planos. O que a gente vai fazer? Qual é o próximo passo? Para onde eu vou mirar? O que eu quero para o futuro? O que eu quero dedicar para Deus? Às vezes as pessoas não sabem o que ela quer. Não é só espiritualmente, qualquer coisa. Você vai no shopping com alguém: o que você quer comer? Não sei. Daí fica 10 minutos para escolher em que lugar do prato de alimentação quer comer. E você sabe disso, na saída, o que você quer comer? Escolhe para mim, né? Tem um cardápio, você fica 20 minutos olhando o cardápio, depois você escolhe a loja lá. As pessoas não sabem o que elas querem às vezes. Eu tenho um amigo na faculdade, o nome dele é Guilherme. E é muito legal porque ele faz parte de um projeto social, ele estuda engenharia civil também comigo. E ele está fazendo parte desse projeto. Eu ia falar, mas esqueci o nome do projeto. Mas existe um grupo de estudantes lá na Poli, de engenheiros civis, que eles se proporam, Poli Social, não é um projeto, que eles se proporam a ajudar uma cidade muito carente lá no norte do Brasil. É muito legal, eles mandaram uma equipe lá, perguntando para as pessoas, não só sugerindo, mas o que vocês precisam. E tinha muita coisa para eles melhorarem na cidade. Eles não tinham água limpa direito, eles não tinham coleta de lixo, eles não tinham tratamento, eles não tinham nada. E o pessoal estava disposto a projetar uma estação de tratamento, ou projetar qualquer coisa para eles. Eles não tinham água potável lá. Eles falaram: já sei o que a gente quer. Eles fizeram uma reunião na cidade, tinha uma avenida principal na cidade, e eles falaram: essa avenida passa muito carro aqui, né? Passa muito carro. E as crianças estão correndo para lá e para cá. E às vezes é perigoso, né? A gente precisa de lombadas na cidade. A gente precisa de muitas lombadas na cidade. Desse jeito vai se resolver os problemas, os principais problemas que a gente tem. Qual que é o ponto, irmãos? O que você quer? Qual é o seu plano para Deus? Qual é o seu sonho para Deus? Pelo que você tem orado? É relevante isso que você quer para Deus? Vai causar impacto mínimo e básico para as pessoas que estão à sua volta? Irmãos, a gente tem que ter planos para Deus. Planos de verdade. Que a gente pensa, não olhando para a gente mesmo, que a gente pensa não olhando para a nossa família, assim, egoisticamente, planos para as outras pessoas, planos para que mostre realmente para Deus o quão grato a gente é pelo amor dele. Depois que vocês têm os seus planos, se você consagra tudo que você tem para Deus, seus planos vão ser bem-sucedidos. Depois que você tem as ideias, os sonhos para Deus, você consagra eles para Deus, aí sim, ele pode ser bem-sucedido. Mas eu queria chamar vocês, irmãos, tenham planos, tenham sonhos para Deus. Converse com as pessoas: eu não sei o que eu quero. Eu vou ficar 1 ano da minha vida escolhendo qual seria o meu plano para Deus. Peça ajuda para alguém. Peça ajuda para o seu irmão.
Peça ajuda para as pessoas que estão te encorajando e querem te ajudar a ter planos para Deus também. Irmãos, nós temos que ter planos para Deus, amém? Nós, como igreja, como ministério, a gente tem planos. A gente tem planos de implantar igrejas em outros lugares, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Qual que é o segredo para isso? Como que a gente vai conseguir fazer isso de verdade? Qual que seria o segredo de tudo isso? Confiar em Jesus. Confiança em Jesus. Entender que se você é nascido de Deus, se você é nascido do Espírito, e todos nós somos, Deus te deu esse presente. Você não merece, mas Deus te deu. Presta atenção, usa isso para Deus. Se a gente faz isso, pessoal, não dá para a gente tentar imaginar o que Deus pode fazer. Se você entrega a sua vida para Deus de verdade, não dá para você conseguir tentar imaginar o que Deus pode fazer através da sua vida. Mas para isso a gente tem que ter fé verdadeira. Para isso a gente tem que estar pensando no reino de Deus. E para isso a gente tem que esquecer das coisas que ficaram para trás e olhar para as coisas que ficaram para frente. Fé verdadeira demanda da gente, pessoal. No começo do ano, o Raul veio falar comigo. Ele falou: Danilo, a gente tem orado bastante. Conversei com algumas outras pessoas. E eu acho que seria super legal se você e a Carol pudessem ir no Rio de Janeiro implantar uma igreja lá. E eu... Peraí, tá, é muito rápido isso aqui. Porque a gente tem esses planos, mas se você olha para esses planos, essas coisas começam a acontecer, você fica... Peraí, não é bem assim. Não é no meu tempo. Não está na hora ainda. Não está na hora ainda. E eu lutei com isso, porque estava orando por isso, mas quando eu fui apresentado a isso, eu fiquei... E agora? E agora, José? No meio do ano eu comecei a fazer estágio, em maio. Eu tinha que fazer estágio obrigatório para me formar, é uma das matérias obrigatórias, para poder ter o diploma no final, vale créditos lá. E eu fiz o estágio obrigatório, e no final de julho eu já podia ter parado o meu estágio, para dedicar mais o meu coração e mais o meu tempo para o reino de Deus. Mas eu tinha medo. Eu tinha medo, e ano que vem? E a minha família? O que eles vão falar para mim? Por que você vai sair do estágio? Você vai poder ser efetivado depois? E eu fui egoísta nas minhas decisões. Eu tinha um alvo. Eu orei pelo alvo. Mas como estava acontecendo, eu falei, eu não sei o que eu faço com isso. Porque eu não estava confiando em Deus de verdade. Semana passada, Raul falou comigo. Amém. Alguém tem que falar, né? Ele já tinha falado, mas foi mais grave dessa coisa. Semana passada, o Raul falou para mim: Danilo, se você pode sair do seu estágio, por que você não saiu ainda? Vocês conhecem o né? Tipo, muito simples, né? Por que você não saiu ainda? Eu falei, Raul, eu não sei definir em palavras, assim. É um sentimento, chamado medo, agora eu sei, né? É um sentimento eu não ia falar assim, é que eu tô com medo de confiar em Deus. Nossa, soa muito errado isso. Mas era o que eu estava fazendo. Eu tinha orado por isso por todo esse tempo. Eu estava com medo de confiar em Deus. Eu me dava uma desculpa. Se eu for efetivado, eu estava num estágio muito bem remunerado comparativamente a outros estágios. Eu estava ganhando R$25 por hora num estagiário. Isso é muito bom. E que se eu fosse efetivado, se continuasse até o final do ano, eles iam me pagar R$90 por hora. E algo muito bom que poderia ajudar minha família e tal. E na minha cabeça eu tinha uma desculpa. Mas minha família depois? Minha família não precisa de dinheiro. Minha família também, sabe? Eles estão viajando para a Europa. O que eu estou pensando? Eu estou pensando em mim. Eu não estou pensando neles de verdade. E foi um momento que... Foi eita, Giovana, também, esse momento que eu entendi. Eu estou sendo egoísta aqui. Eu não estou pensando na minha família. Eu não estou pensando em ninguém. O tempo que eu perdi tão nesse estágio que eu nem precisava fazer mais. Eu podia estar estudando a Bíblia com mais pessoas. Eu podia estar lá na USP para compartilhar mais da minha fé. E semana passada, hoje é domingo, semana passada, quarta-feira agora, falei com o meu chefe. E meu chefe é uma pessoa estranha, talvez como todo chefe.
Talvez não, mas não sei. O chefe que eu tive naquela empresa, ele é meio, sabe quando ele está num dia bom, num dia mau, ele é meio áspero para falar. Mas ele é normal assim, ele é normalmente áspero, não porque ele, sei lá, ele está sendo intencionalmente áspero. Eu esperei todo mundo ir para a Copa, né? Eles estavam comendo um bolo lá, era aniversário de alguém. Daí o Zé, meu chefe, ele foi lá na Copa também. Eu fui lá na Copa, estava tendo um convívio com eles lá na Copa. Daí ele saiu bem rapidinho para voltar a cantar fazendo, eu fui atrás. E a gente tinha falado para todo mundo que ia sair, né? Falado, vai agora, senão ele vai fazer um show, se você falar na frente de todo mundo. Daí eu sentei na frente da cadeira dele, ele só olhou para mim, o que você está fazendo aqui? Ele não falou isso, né, mas deu para ver isso. Eu falei, José, eu fui totalmente aberto com ele. Eu falei, Zé, tem orado bastante, eu tenho pedido conselhos. Eu tenho falado com alguns amigos e eu preciso sair do estágio. Ele continuou fazendo o que ele estava fazendo. Ele só fez assim. Mas por que você vai fazer isso com a gente? Zé, é uma decisão que eu tomei. Né? Que eu terminei meu estágio obrigatório, eu preciso me dedicar a outras coisas agora. Eu não falei especificamente, não convinha, eu não ia entender isso. Mas eu falei, eu preciso me dedicar a outras coisas mais importantes agora. E ele falou, tá, mas faz o seguinte, em vez de fazer 40 horas semanais, você faz 20. Eu falei, Zé, mas eu já estou fazendo 25. Não dá para eu diminuir mais, o mínimo é 20 já. Ele falou, mas fica até o final do ano, mas segura um pouquinho aí. Não, Zé, eu tenho que sair. Ele, não, fica até o final de outubro então. Não, Zé, eu tenho que sair. Beleza, você fica até o dia 15, que é o dia que vocês têm que entregar o segundo relatório. Eu falei, não, Zé, eu tenho que sair. Daí ele entendeu. Finalmente, entendeu? Ele falou, beleza, mas até o meio da semana que vem você vai terminar pelo menos o que você está fazendo, porque senão, tudo que você está fazendo vai pro lixo. Eu falei, beleza. Aí ele entendeu. Mas, depois que eu saí, levantei, não tinha mais ninguém ainda no escritório assim, eu voltei para a Copa. Falaram que eu estava roxo, assim, vinho, sabe, dessa cor aqui, só que inteiro. Ele falou, nossa, ele deu um soco em você, o que aconteceu? Na verdade era algo muito simples, que na minha cabeça, eu tinha transformado há 3 meses já, numa situação que seria impossível, porque eu fiz impossível, porque eu fiz difícil, porque eu não estava confiando em Deus. Irmãos, confiar em Deus é muito fácil na verdade. Você tem que parar de pensar em você. Confiar em Deus, irmãos, entender que a gente é nascido do Espírito, é algo muito fácil. A gente só tem que parar de pensar em nós mesmos. Eu queria animar vocês, irmãos, com esses 3 pontos, a ter uma fé verdadeira. Ter uma fé, não duvidando, você ora, talvez um dia isso acontecer. Não, confia na palavra de Deus, o que está escrito lá. Isso vai acontecer. Queria animar vocês também, irmãos, a pensar nos céus, a pensar em estar um dia com Deus, porque esse é o alvo principal. E queria animar vocês, irmãos, a esquecerem das coisas que ficaram para trás. Lida com essas coisas, mas foca no que interessa, que é o que tem para frente. A gente como igreja, irmãos, nós temos planos, como eu já disse. E quando eu penso nesses planos, isso me enche de alegria e de mais fé também. Poder ter sido a primeira pessoa batizada no ministério universitário, há quase 4 anos atrás, e ver o que a gente tem hoje, é algo que eu não consigo explicar. Se eu tivesse feito do meu jeito, não ia estar assim, porque é Deus agindo. Se eu tivesse feito com a minha pouca fé, não ia estar assim, porque é Deus agindo. Se Deus fez com 7 pessoas o que Ele fez hoje, aqui nesse lugar há cerca de 70 pessoas. Pensa o que Deus pode fazer com cada um de nós. Pensa a quantidade de pessoas que pode ter aqui no ano que vem. Não porque é só legal ter mais pessoas, são pessoas que estão indo para o céu, estão deixando de ir para o inferno e vão para o céu. Porque a gente entende, porque a gente confia em Deus. Eu queria animar vocês, irmãos, a entenderem que vocês são nascidos do Espírito. De fato, entender isso no fundo do seu coração. E se você entende de verdade, você tem uma fé de verdade, você confia em Deus e faz tudo o que eu falei.
Amém? E para Deus seja toda a glória. Amém.